Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë. A hora do recreio, ao entardecer, era a parte mais agradável do dia em Lowood. O pedaço de pão, o gole de café, se não me saciavam a fome, pelo menos me reanimavam. A rígida disciplina do dia inteiro era relaxada. A sala de estudos estava mais quente do que de manhã. As lareiras eram avivadas para suprir de algum modo as luzes dos candeeiros que ainda não haviam sido acesos. O róseo entardecer, o alvoroço permitido, o ruído de muitas vozes traziam a bem-vinda sensação de liberdade. No entardecer do dia em que vi Miss Scatcherd açoitar sua aluna, Burns, eu vagava, como de costume, entre as mesas e os grupos risonhos, sem uma companheira, embora não me sentisse solitária. Quando passava pelas janelas, de vez em quando levantava a persiana e olhava para fora. Nevava intensamente e já se formara uma camada nos peitoris das janelas. Colando o ouvido à vidraça, distinguia, apesar do alegre tumulto que reinava dentro do cômodo, o gemido desconsolado do vento lá fora. Provavelmente, se eu tivesse deixado um lar feliz e pais bondosos, esta teria sido a hora em que eu sentiria mais intensamente a separação. Esse vento teria entristecido meu coração. Esse caos obscuro teria perturbado minha paz. Como a situação era outra, isso me deixava estranhamente exaltada, afoita e inquieta. Desejava que o vento uivasse com mais força, que a escuridão se transformasse em treva e que a confusão crescesse até o clamor. Pulando os bancos e deslizando sobre as mesas, fui até uma das lareiras. Ali, ajoelhada junto à alta grelha de proteção, encontrei Burns. Ela estava silenciosa e absorta, distraída de todo o barulho ao redor pela companhia de um livro que lia à luz fraca das brasas. "Ainda é Rasselas?" Perguntei, chegando junto dela. "Sim," ela disse, "estou terminando de ler agora." 5 minutos depois, ela fechava o volume. Fiquei contente. Pensei, bem, agora talvez ela queira conversar comigo. E sentei-me no chão ao seu lado. "Qual o seu nome, além de Burns?" lhe perguntei. "Ellen. Você veio de longe?" "Sim, muito longe. Vim do norte, quase na fronteira com a Escócia." "Pretende voltar?" "Espero que sim, mas ninguém pode estar certo quanto ao futuro." "Você deve ter vontade de deixar Lowood, não tem?" "Não. Por que deveria ter?" "Vim a Lowood para receber uma educação e seria inútil ir embora antes de alcançar esse objetivo," me disse Ellen Burns. "Mas aquela professora, Miss Scatcherd, é tão cruel com você, Burns?" "Cruel? Não, de jeito nenhum. Ela é apenas severa, corrige minhas faltas." "Se eu fosse você, não gostaria dela. Eu a enfrentaria. Se ela me batesse com aquela vara que lhe bateu, eu a arrancaria de suas mãos e a quebraria debaixo de seu nariz." "Provavelmente não faria nada disso, mas se fizesse, a expulsariam sem pensar 2 vezes da escola. Seria uma grande infelicidade para seus parentes. É infinitamente melhor aguentar com paciência um castigo que só atinge você do que cometer uma ação impensada cujas consequências atingiriam todas as pessoas da sua família. E a Bíblia diz que devemos pagar o mal com o bem." "Mas é muito ruim ser açoitada e depois mandada para o meio de uma sala cheia de gente. Você não acha, Burns? E você já está bem crescida. Eu sou bem mais nova que você e não suportaria isso." "Ainda assim, seria sua obrigação suportar, Jane. Se não tem como evitar, é tolice e fraqueza a gente dizer que não suporta algo que o destino quer que suportemos." E eu ouvi com espanto. Não entendi aquela doutrina de resignação
e menos ainda consegui entender ou simpatizar com a paciência que ela demonstrava para com os seus verdugos. Senti que Ellen Burns via as coisas através de uma luz invisível aos meus olhos. Talvez ela estivesse correta, sim, talvez ela estivesse certa e eu errada, mas não pensei muito no assunto. Como Félix, deixei para uma ocasião mais propícia. Você diz que comete faltas, Ellen, mas que faltas são essas? Até agora eu não vi você cometer nenhuma. Para mim você parece boa. Ouça o que lhe digo, Jane. Não julgue pelas aparências. Eu sou desleixada mesmo, como Mrs. Cattershedd disse. Nunca consigo manter as coisas em ordem. Sou descuidada, esqueço as regras. Fico lendo quando deveria estar estudando. Não sou organizada e às vezes eu digo, como você, que não suporto me sujeitar às convenções. Isso tudo é muito irritante para Miss Scatcherd, que é naturalmente limpa, pontual e minuciosa. E rabugenta e cruel também, acrescentei. Ellen Burns, porém, não aceitaria a minha adição, manteve-se silenciosa. E Miss Temple é tão severa como você como Mrs. Cattershedd? Ao ouvir o nome de Miss Temple, um suave sorriso passou pelo seu rosto grave. Miss Temple é extremamente bondosa, Jane. Não consegue ser severa com ninguém, nem com a pior aluna da escola. Ela vê os meus erros e me corrige com amor e gentileza. E se faço alguma coisa digna de elogios, ela sempre me elogia e me recompensa. Uma prova cabal da minha natureza tristemente defeituosa é que, mesmo as suas admoestações tão meigas, tão racionais, cheias de carinho, não conseguem me curar das minhas faltas, Jane. E mesmo os seus elogios, embora eu os valorize imensamente, não conseguem me estimular a ser cuidadosa e mais prudente. Isso é curioso, eu disse. É tão fácil ser cuidadosa? Para você, sem dúvida, deve ser. Eu a observei durante a aula, esta manhã, e vi que você é muito atenta. Seus pensamentos nunca pareciam vagar, enquanto Miss Miller explicava a lição ou lhe fazia perguntas. Já eu estou sempre devaneando por aí, quando parece que estou ouvindo Mrs. Cattershedd e aprendendo tudo o que ela diz, muitas vezes não escuto nem o som de sua voz, meus pensamentos estão longe. Eu entro numa espécie de sonho, às vezes penso que estou em Northumberland, e que o barulho que ouço ao meu redor é o ruído da água de um pequeno riacho que corre perto da nossa casa em Deeping. E aí, quando chega a minha vez de responder, tenho que ser despertada. E sem ter ouvido nada da leitura, para ouvir o fantasioso riacho, não sei o que responder. Ainda assim, respondeu muito bem esta tarde. Foi por acaso, Jane. O assunto que estávamos lendo me interessou. Esta tarde, ao invés de sonhar com Deeping, eu me perguntava como um homem bem intencionado podia agir de modo tão injusto e imprudente, como Carlos às vezes fazia. Lamentei que, com toda a sua integridade e consciência, Carlos I não conseguisse enxergar nada além das prerrogativas da coroa. Se apenas tivesse sido capaz de olhar mais longe e ver para onde o levava o que chamam de espírito dos tempos. Ainda assim, gosto de Carlos I. Eu o respeito, tenho pena dele, pobre rei assassinado. Sim, seus inimigos eram piores, derramaram um sangue que não tinham o direito de derramar. Como ousaram matá-lo? Ela estava falando consigo mesma, esquecera-se que eu não podia entendê-la muito bem, que eu era ignorante no assunto de que falava, ou quase isso. Eu a trouxe de volta para o meu nível. E quando Miss Temple lhe dá aula, seus pensamentos se despertam também? E quando Miss Temple lhe dá aula, seus pensamentos se dispersam também? Lhe perguntei.
Não, quase nunca. Miss Temple geralmente tem coisas a dizer que são mais novas do que as minhas reflexões. A linguagem que ela usa me agrada especialmente e as coisas que diz coincidem com aquilo que quero aprender. Bem, então com Miss Temple você é boa. Sim, mas de um modo passivo. Não faço nenhum esforço, apenas deixo a intuição me guiar. Não há mérito em tal tipo de bondade. É uma grande conquista. Você é boa com aqueles que são bons com você. Isso tudo que sempre desejei para mim. Se as pessoas fossem sempre boas e obedientes com aqueles que são cruéis e injustos, os maus teriam tudo a seu modo. Nunca sentiriam medo e assim nunca mudariam, mas se tornariam cada vez piores. Se nós apanhamos sem razão, devemos bater de volta com mais dureza. Estou certa disso, com tanta dureza que a pessoa que nos bateu nunca se atreva a fazer isso de novo. Você mudará de ideia quando crescer, Jane, eu espero. Por enquanto é apenas uma menina, ignorante. Mas eu sinto isso, Ellen. Devo desprezar aqueles que, não importa o que eu faço para agradá-los, continuam a me ferir. Devo resistir àqueles que me punem injustamente. Isso é tão natural quanto amar aqueles que me querem bem, ou submeter-me ao castigo quando sei que é merecido. Os pagãos e as tribos selvagens sustentam essa doutrina, Jane, mas os cristãos e as nações civilizadas a repudiam. Como? Não entendo. Não é a violência que vence o ódio, nem a vingança é o melhor caminho para curar a injúria. E o que é então, Ellen? Leia o Novo Testamento e observe o que o Cristo diz e faz. Tome a sua palavra como regra e os seus atos como exemplo, Jane. E o que ele diz, Ellen? Ama os teus inimigos, abençoa os que te ofendem, faça o bem àqueles que te odeiam e se utilizam de ti. Então eu teria que amar Mr. Reed, o que não consigo fazer, e devia abençoar seu filho, John Reed, o que é impossível. Ellen Burns, por sua vez, pediu-me que explicasse imediatamente. Comecei a relatar, do meu jeito, a história dos meus sofrimentos e as indignidades que sofri. Quando provocada, tornava-me agressiva e amarga, e contei da forma como sentia, sem suavizar nem ocultar coisa alguma. Ellen ouviu-me com paciência até o fim. Esperava que ela fizesse algum comentário, mas ela não disse nada. Bem, perguntei impaciente, Mr. Reed não é uma mulher mais sem coração, Ellen? Ela foi dura com você, Jane, sem dúvida, mas você vê, é porque ela não gosta do seu feitio de caráter, assim como Miss Scatcherd não gosta do meu. Mas como você lembra, com detalhes, tudo o que ela lhe fez ou disse, que impressão profunda e singular a injustiça deixou no seu coração. Não guardo comigo nenhuma crueldade desse tipo. Você não seria mais feliz se tentasse esquecer a severidade de Mr. Reed junto com as apaixonadas emoções que provocou? A vida me parece curta demais para ser gasta nutrindo animosidades ou recordando erros, Jane. Nós somos e devemos ser, todos e cada um, sobrecarregados de pecados neste mundo. Mas logo virá o tempo, acredito, em que nos livraremos desses erros, livrando-nos dos nossos pecados. Quando estivermos na glória, quando a degradação e o pecado deixarão nosso corpo mortal e restará apenas a centelha do Espírito, o inapalpável princípio da luz e do pensamento, puro como o Criador nos legou para inspirar a criatura. Como a alma veio, retornará. Talvez volte a existir em algo maior que o homem. Talvez passe da degradação à glória, da pálida alma humana ao brilho dos anjos, e passará ao contrário do homem para o demônio. E passará ao contrário do homem para o demônio? Não acredito nisso, Jane. Mantenho outra crença que ninguém nunca me ensinou e à qual raramente me refiro, mas é nela que me delicio
e a ela que recorro, pois estende a esperança a todos e faz da eternidade um descanso, um poderoso lar, não um terror ou um abismo. Além disso, com essa crença, consigo separar o criminoso do seu crime. Posso sinceramente perdoar o primeiro, enquanto abomino o segundo. Com ela, a vingança nunca perturba meu coração, a degradação nunca me atinge profundamente, a injustiça nunca me deprime demais. Eu vivo em paz à espera de um dia estar num local mais feliz do que este, e vivo minha vida tranquila e feliz aqui neste mundo. Ellen falava de cabeça baixa e, ao terminar a frase, sua cabeça pendeu ainda mais. Vi pelo seu olhar que não desejava mais falar comigo, preferindo conversar com seus próprios pensamentos. Não teve muito tempo para meditar, pois a monitora, uma menina grandalhona e rude, aproximou-se, dizendo com sotaque forte de Cumberland: Ellen Burns, se você não colocar agora mesmo sua gaveta em ordem e não guardar seu trabalho neste minuto, vou chamar Mrs. Scatcherd para ver. Ellen suspirou, como se o sonho lhe fugisse, e levantando-se, obedeceu imediatamente, sem responder. Meu primeiro trimestre em Lowood pareceu um século, e não era de certo o século de ouro. Implicava uma cansativa luta com a dificuldade de me habituar às novas regras e tarefas indesejadas. O medo de falhar nessas questões me perturbava mais do que os sofrimentos físicos que me cabiam, embora não fossem poucos. Durante janeiro, fevereiro e parte de março, as fortes nevascas e, depois que se derreteram, as estradas quase intransitáveis impediam que fôssemos além dos muros do jardim, a não ser para ir à igreja. Mas mesmo dentro desses limites, tínhamos que passar 1 hora ao ar livre. Mesmo dentro desses limites, tínhamos que passar 1 hora ao ar livre todos os dias. Nossas roupas eram insuficientes para nos proteger do frio severo. Não tínhamos botas, a neve entrava pelos nossos sapatos e derretia ali. Nossas mãos sem luvas ficavam entorpecidas e cobertas de escaras provocadas pelo frio, assim como nossos pés. Lembro-me bem da irritação que sentia todas as noites por causa disso, quando meus pés se inflamavam, e a tortura de enfiar os dedos inchados duros e em carne viva para dentro dos sapatos todas as manhãs. Além disso, o escasso suprimento de comida era angustiante. Com o aguçado apetite de crianças em crescimento, recebíamos apenas o suficiente para manter vivo um frágil doente. Essa deficiência de alimento era um abuso que atingia com mais durezas as alunas mais jovens. Sempre que as mais velhas tinham uma oportunidade, ameaçavam ou coagiam as mais novas para obter as suas rações. Muitas vezes tinha que dividir entre duas reclamantes o precioso pedaço de pão preto distribuído na hora do chá. E depois de ter renunciado em favor de uma terceira metade da minha caneca de café, bebi o restante com o acompanhamento de lágrimas secretas arrancadas pelo tormento da fome. Dá um pitaco aqui, que livro triste, meu Deus. A história da menina, a situação, coitadinho, chega a cortar meu coração. É uma ficção, mas dá até vontade de chorar, que livro triste. Os domingos eram dias melancólicos, naquela estação gelada. Tínhamos que caminhar 3 quilômetros até a igreja de Brookville, onde oficiava o nosso patrono. Saímos com frio e chegávamos com frio. Saíamos com frio e chegávamos com mais frio ainda. Durante o serviço religioso, estávamos quase paralisadas. Como era muito longe para retornar para o almoço, um pedaço de pão com carne fria era servido durante os serviços nas mesas miseráveis proporções das nossas refeições diárias. E ao final do serviço da tarde retornávamos
por uma estrada aberta e montanhosa, onde o amargo vento do inverno que soprava de uma cadeia de montanhas nevadas ao norte quase nos arrancava a pele do rosto. Lembro-me de Miss Temple caminhando leve e célere ao longo da nossa fila cabisbaixa e capa xadrez esvoaçante ao seu redor, nos encorajando com seu exemplo a manter o ânimo e seguir em frente, dizia ela, como leais soldados. As outras professoras, coitadas, geralmente estavam por demais abatidas para conseguirem animar alguém. Como ansiávamos pelo calor e a luz do fogo quando voltávamos, mas isso era negado, pelo menos às menores. Cada lareira da escola era imediatamente cercada por 2 fileiras das meninas mais velhas, e atrás delas as pequenas se agachavam, em grupos, enrolando os braços gelados nos aventais. Meu Deus, que história triste. Um pequeno consolo vinha na hora do chá, na forma de uma ração dupla de pão, uma fatia inteira em vez de metade, com a deliciosa adição de uma finíssima camada de manteiga. Era o presente semanal que todas nós esperávamos, de domingo a domingo. Eu geralmente conseguia defender a metade desse generoso repasto para mim, mas a outra metade, invariavelmente, era obrigada a entregar para as meninas maiores. Passávamos a noite de domingo repetindo de cor o catecismo da igreja, o 5º, 6º e 7º capítulo de São Mateus, e ouvindo um longo sermão lido por Miss Miller, cujos irreprimíveis bocejos atestavam seu cansaço. O interlúdio frequente nessa atividade era a representação de parte do Eutíquicos por meia dúzia das meninas menores que, mortas de sono, quase caíam. O remédio era levá-las ao centro da sala e obrigá-las a assistir de pé ao fim do sermão. Algumas vezes suas pernas não aguentavam e elas desabavam umas sobre as outras. Eram então colocadas sobre os banquinhos das monitoras. Ainda não aludia a visita do Monsenhor Brocknews. Na verdade, ele não se encontrava em sua residência durante a maior parte do mês que se seguia a minha chegada. Talvez tenha prolongado a visita ao seu amigo, o arquidiácono. Sua ausência fora um alívio para mim. Não preciso dizer que tinha minhas razões para temer a sua vinda, mas ele veio, afinal. Certa tarde, eu estava em Lowood há 3 semanas. Encontrava-me sentada com um ábaco nas mãos, quebrando a cabeça para encontrar o resultado de uma longa conta de dividir, quando olhei distraída pela janela e vi uma figura passando. Reconheci quase imediatamente aquela silhueta macilenta. E 2 minutos depois, quando toda a escola se levantou em massa, inclusive as professoras, não precisei olhar para saber quem havia chegado para receber aquela saudação. Passadas largas, mediram a sala, e agora, ao lado de Miss Temple, postava-se aquela mesma coluna negra que me reprovara de forma tão nefasta no tapete da lareira de Castleweed, na casa de Miss Reed. Olhei pelo canto do olho para essa peça de arquitetura. Sim, eu não me enganara. Era Monsenhor Brocknews, abotoado num sobretudo e parecendo mais alto, mais esguio e mais rígido do que nunca. Eu tinha as minhas razões para me sentir infeliz com essa aparição. Lembrava-me muito bem das pérfidas insinuações de Mr. Reed sobre o meu caráter e da professora feita por Monsenhor Brocknews de informar Miss Temple e as professoras sobre a minha natureza maldosa. O tempo todo temera o cumprimento dessa promessa. Procurava diariamente pelo homem chegado, cujas informações sobre a minha vida passada iriam me taxar para sempre como uma criança má. E agora ele estava aqui. Ele permaneceu ao lado de Miss Temple, falando baixo em seu ouvido. Não duvidava de que ele estivesse fazendo uma revelação sobre a minha pessoa.
Fiquei observando os negros olhos dela, em dolorosa ansiedade, esperando que a qualquer momento me dirigisse um olhar de repugnância ou de desprezo. Fiquei ouvindo também, e como acontecera de eu estar sentada bem à frente da sala, consegui ouvir a maior parte do que ele disse. O conteúdo de suas palavras aliviou-me de alguma preocupação imediata. Miss Temple, acho que a linha que comprei em Longton vai servir. Por sorte, era exatamente o tipo certo para as camisas de algodão. E eu trouxe as agulhas também. A senhora deve dizer a Miss Smith que me esqueci de mandar o pedido das agulhas de Serzir, mas que vou mandar até a semana que vem. E ela não deve, em hipótese alguma, entregar mais de uma agulha de cada vez para cada aluna. Do contrário, tornam-se descuidadas e acabam por perdê-las. Outra coisa, acho que as meias de lã precisam ser remendadas. Quando estive aqui a última vez, fui até o jardim e observei as roupas penduradas no varal. Havia muitas em péssimo estado de conservação. Pelos buracos percebi que não têm sido remendadas. Ele fez uma pausa. Suas ordens serão cumpridas, Sr. Brooknews. Madame, ele continuou, a roupeira me disse que algumas das meninas receberam 2 camisas limpas esta semana. É muito. O regulamento só permite uma para cada aluna. Acho que posso explicar isso, senhor. Agnes e Catharine Johnston foram convidadas para tomar chá com alguns amigos em Linton na última quinta-feira e eu lhes dei permissão para usar camisas limpas naquela ocasião. Monsenhor Brooknews assentiu. Bem, por uma vez passa, mas não deixe que essa circunstância ocorra com muita frequência. E há mais uma coisa que me surpreendeu. Descobri, vendo as anotações da governanta, que um lanche de pão e queijo foi servido 2 vezes às meninas na última quinzena. Como foi isso? Olhei nos regulamentos e não havia nenhum lanche mencionado ali. Quem introduziu esta inovação? E com que autoridade? Eu fui a responsável por isso, senhor Brooknews. Respondeu Miss Temple. O café da manhã foi tão mal preparado que as meninas não tiveram como comer e não ousei permitir que ficassem em jejum até o almoço. Madame, um momento, permita-me uma observação. A senhora está ciente que minha ideia de educar essas meninas não é acostumá-las ao luxo e às regalias, mas torná-las fortes, pacientes e capazes de renúncias. Se houver algum desapontamento do paladar, comida estragada, mais ou menos guarnição num prato, não deve ser reposto com uma refeição mais saborosa, pois seria mimar o corpo e atentaria contra os objetivos desta instituição. Isso deve contribuir para a edificação moral das alunas, para encorajá-las a tornar-se fortes sob condições de privação. Uma breve oração nessas ocasiões não deve ser subestimada, quando a oradora poderá aproveitar a oportunidade para referir-se aos sofrimentos dos primeiros cristãos, ao tormento dos mártires, às exortações do nosso próprio Mestre, conclamando os discípulos para levantarem a cruz e segui-lo, aos seus ensinamentos de que nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra saída dos lábios de Deus para a sua divina consolação. Deixa eu dar um pitaco aqui, não tem nada a ver isso. Jesus nunca ensinou, nunca pregou, nunca aconselhou a falta de amor, falta de solidariedade, falta de compreensão, ainda mais em se tratando de crianças como essas. Óbvio que Jesus nunca ficaria satisfeito vendo crianças passando tantas privações, passando frio, sofrendo. Óbvio que Jesus nunca se contentaria com isso. Ele falava lá com os discípulos, numa linguagem totalmente figurada também, não é para ser levado ao pé da letra. Era uma linguagem figurada para falar que devemos dar mais valor à nossa alma eterna do que ao nosso corpo. Não para ser levado ao pé da letra, ipsis literis, ao pé da letra, muito menos quando está se tratando de crianças que são seres inocentes. Benditos
seja os que têm fome e sede. Ah, madame, quando a senhora pôs pão e queijo na boca dessas crianças, ao invés de mingau queimado, alimentou seus corpos vis, mas nem imagina como esfomeou suas almas imortais. Sim, Jesus diz, benditos sejam os que têm fome e sede. Ele está falando isso, o Monsenhor lá, para dizer que tinha que deixar as meninas passar fome, passar sede também, etc. Benditos, Jesus disse. Jesus não disse, deixar as pessoas passar fome, deixar elas passar sede. Muito pelo contrário, ele disse, eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Estive nu, me vestiste. Estive doente, me visitaste. Aí eles perguntaram para ele, mas quando foi que fizemos isso? Ele falou, todas as vezes que fizeste, me sumiu a palavra aqui, todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, que eram as pessoas pobres da época, né? Eram as pessoas pobres, foi a mim mesmo que fizeste. Jesus nunca aconselhou a deixar alguém passar fome, passar sede, a ser torturado, sempre aconselhou o amor, a estendermos a mão, em todo ali o Evangelho, nunca aconselhou essas privações, mortificações, esse tipo de, como promessa de andar não sei quantos, quase 1 quilômetro de joelhos, mortificações, esse tipo de coisa, não. Jesus nunca aconselhou essa tortura com os nossos corpos. Monsenhor Brooke-News fez uma pausa, talvez tomado pela emoção. Miss Temple olhou para baixo quando ele começou a falar, mas agora olhava direto para a frente e sua face, naturalmente pálida, como o mármore, parecia ter assumido também a frieza e a rigidez da pedra. Especialmente a boca, fechada como se talhada pelo cinzel de um escultor, e as sobrancelhas que gradualmente se fechavam numa expressão de rígida autoridade. Enquanto isso, Monsenhor Brooke-News, de pé junto à lareira, com as mãos às costas, observava toda a escola com ar majestoso. De repente, ele piscou, como se visse alguma coisa que o tivesse confundido ou chocado. Voltando-se, disse em tom mais intenso do que usara até então. Miss Temple, Miss Temple. O quê? O que significa essa menina? Com o cabelo cacheado, cabelo ruivo, Miss Temple, e todo cacheado. E, estendendo a bengala, apontou para o estranho objeto com a mão tremendo. Trata-se de Julia Severn, respondeu calmamente Miss Temple. Julia Severn, madame, e por que ela ou qualquer outra está usando cabelo cacheado? Por que, desafiando todos os preceitos e princípios desta casa, ela faz uma concessão tão escancarada ao mundo, aqui neste estabelecimento de caridade evangélica, a ponto de usar seu cabelo todo em cachos? Monsenhor, mas o cabelo de Júlia é naturalmente cacheado, respondeu Miss Temple, ainda mais calma. Naturalmente, sim, mas não devemos nos conformar à natureza. Quero que essas meninas sejam filhas da graça. E por que tanta abundância? Já falei muitas e muitas vezes que quero que as meninas usem os cabelos presos, modestos e simples. Miss Temple, o cabelo dessa menina deve ser cortado inteiramente. Mandarei o barbeiro amanhã e vou ver se outras estão usando essa excrescência. Aquela menina alta, diga-lhe que se vire. Mande que a primeira fila inteira se levante e vire para a parede. Miss Temple passou o lenço pelos lábios como para disfarçar o sorriso involuntário que surgira neles. Ela deu a ordem, no entanto, e assim que as meninas entenderam, viraram-se de todas. Recostando-me um pouco no banco, eu podia ver os olhares e caretas com que elas troçavam da manobra. Era uma pena que Monsenhor Brooke-News também não os visse, pois ele sentisse que não importava o que fizesse com o interior estava mais longe da sua interferência do que ele supunha. Durante 5 minutos, ele escrutinou o reverso dessas medalhas vivas, então pronunciou a sentença. Suas palavras soaram como um dobre de finados. Todos esses penachos devem ser cortados.
Miss Temple pareceu protestar. Madame, ele prosseguiu, eu sirvo a um mestre. Sirvam um mestre cujo reino não é deste mundo. Ainda quer misturar Jesus nas loucuras ainda. Muitos religiosos fizeram loucuras, mataram, torturaram, e ainda colocavam o nome de Jesus no meio, como se Jesus tivesse participasse dessas patifarias. E muitas pessoas ficaram com raiva de Jesus até hoje. Tem muitas pessoas que não gostam de religião, de Jesus, por aí vai, por causa das coisas que as pessoas... tem muita gente que não gosta, né, de religião, de Jesus e daí por diante, por causa das coisas que fazem. Muitos religiosos, coisas malucas que não tem nada a ver e misturam Jesus com isso. As pessoas são ignorantes, elas fazem uma ligação de Jesus, acham que Jesus tem alguma coisa a ver com essas loucuras que os religiosos fazem. Não todos, né, alguns. Madame, ele prosseguiu, eu sirvo a um mestre cujo reino não é deste mundo. Minha missão é abrandar nessas meninas a tentação da carne, ensiná-las a vestir-se com pudor e sobriedade, não com cabelos cacheados e roupas caras. E cada uma dessas meninas tem uma trança de cabelos que a própria vaidade deve ter trançado. Essas tranças, repito, devem ser cortadas. Pense no tempo perdido se... Monsenhor Brocknews foi interrompido. 3 outros visitantes entregavam agora... Monsenhor Brocknews foi interrompido. 3 outros visitantes entravam agora na sala. 3 damas deviam ter chegado mais cedo para ouvir seu sermão sobre roupas, pois estavam esplendidamente trajadas em veludos, seda e peles. As 2 mais jovens do trio, belas meninas de 16 e 17 anos, usavam chapéus de castor cinza, então na moda, sombreados com plumas de avestruz. Debaixo da aba desses graciosos ornamentos de cabeça saía uma profusão de leques. Debaixo da aba desses graciosos ornamentos de cabeça saía uma profusão de leves madeixas caprichosamente cacheadas. A dama mais velha estava envolta em uma caríssima estola de veludo entremeada de arminho e usava um aplique de cachos franceses. As damas foram recebidas com deferência por Miss Temple, pois Miss Temple as conduziu aos lugares de honra na frente da sala. Parece que tinham vindo na carruagem com seu marido e pai, o reverendo, e estiveram fazendo um rigoroso exame no andar superior, enquanto ele tratava de negócios com a governanta, questionava a roupeira e pregava sermões na superintendente. Elas agora começavam a fazer diversas críticas e reprovações a Miss Smith, que era encarregada de cuidar da roupa de cama e dos dormitórios, mas eu não tinha tempo para ouvir o que diziam. Outros assuntos mais importantes exigiam minha atenção. Até agora, enquanto ouvia a conversa de Monsenhor Brocknews e Miss Temple, não havia poupado precauções para garantir minha segurança pessoal. Pensei que estaria garantida desde que ninguém me notasse. Para esse fim, havia-me sentado nos bancos mais afastados, e enquanto apresentava estar ocupada com as minhas contas, segurava o ábaco de modo a esconder meu rosto. Eu teria conseguido se o traiçoeiro ábaco não tivesse escorregado das minhas mãos e caído no chão com um estrondo, com o baque. Eu teria conseguido passar despercebida se o traiçoeiro ábaco não tivesse escorregado das minhas mãos e caído no chão com um estrondoso baco, fazendo com que todos os olhos se virassem para mim. Eu sabia que era o fim. Enquanto me abaixava para juntar os 2 pedaços do ábaco, reuni forças para enfrentar o pior, e ele veio. Menina descuidada, disse Monsenhor Brocknews, e imediatamente acrescentou, é a aluna nova. E antes que eu recuperasse o fôlego, disse, não me deixe esquecer que tenho uma palavra a lhe dizer sobre essa garota. Então ele falou alto. E como falou alto?
Deixem a menina que quebrou o ábaco vir à frente. Por favor. Repetiu mais uma vez. Deixe a menina que quebrou o ábaco vir até a frente. Eu sequer conseguia me mexer. Se dependesse da minha vontade. Estava paralisada. Também é um livro digital, tem umas partes que estão meio apagadas aqui, eu vou ter que baixar outro livro. Eu não conseguia me mexer, se tiver alguém ouvindo, obviamente. Eu estou falando para se alguém estiver ouvindo. Eu não conseguia me mexer. Se dependesse da minha vontade. Estava paralisada, mas as duas meninas que sentavam nos meus lados puseram-se de pé e me empurraram na direção do terrível juiz. Miss Temple, então, gentilmente me auxiliou a chegar aos pés dele e ouvir suas palavras sussurradas. Não tenha medo, Jane. Eu vi que foi um acidente. Você não será punida, disse Miss Temple. O bondoso sussurro entrou no meu coração como uma adaga. Daqui a pouco vai achar que sou uma hipócrita, pensei. E um impulso de fúria contra Reed, Brooknews e companhia latejou nas minhas veias. Ante essa convicção, eu não era Ellen Burns. Não me trataria como querem. Não me trataria como... Está apagado aqui também, não estou entendendo. Do jeito que quisesse. Tragam aquele tamborete, disse Monsenhor Brooknews, apontando para um tamborete bem alto, de onde uma monitora acabara de se levantar. O tamborete foi trazido. Coloque a menina sobre ele disse. E fui colocado ali, não sei por quem. Não estava em condições de perceber detalhes. Só sei que fui alçada até a altura do nariz de Monsenhor Brooknews, que estava a 1 metro de distância. Vi um clarão de cera laranja e púrpura e uma nuvem de plumas prateadas que balançavam sobre mim. Monsenhor Brooknews pigarreou. Senhoras, disse ele, dirigindo-se à família, Miss Temple, professoras e alunas, vocês estão vendo essa menina? Claro que eles viam, pois eu sentia todos os olhos como lentes sobre minha pessoa. Observem que ela é ainda uma criança. Veja que possui a forma de uma criança normal. Deus graciosamente lhe deu a mesma forma que deu a todos nós. Nenhum sinal denuncia que é um caráter marcado. Quem poderia dizer que o próprio demônio achou nela uma seguidora e agente? Todavia, lamento dizer, essa é a verdade. Uma pausa, comecei a conter a paralisia dos meus nervos e a sentir que passara o Rubicão e que o julgamento, não podendo mais ser evitado, devia ser firmemente enfrentado. Minhas queridas crianças, prosseguiu, patético, o clérigo de mármore negro. Esta é uma ocasião triste e melancólica. É minha obrigação prevenir-vos que essa menina, que devia ser uma das ovelhas do Senhor, é uma pequena pária. Não é um membro do verdadeiro rebanho, mas uma intrusa, uma forasteira. Devias ficar em guarda contra ela. Deveis evitar o seu exemplo, evitar até mesmo a sua companhia. Deveis excluí-la das vossas brincadeiras e bani-la das vossas conversas. Professoras, deveis observá-la, vigiar os seus movimentos. Os mais menores movimentos devem ser vigiados, pesar as suas palavras, examinar minuciosamente as suas ações, punir seu corpo para salvar sua alma. Se esta salvação for realmente possível, pois meus lábios tremem ao dizer isso, esta menina, esta criança, esta nativa da terra cristã é pior do que muitos pagãos que dirigem suas preces a Brahma e se ajoelham diante de Juggernaut. Esta menina, senhoras, é uma mentirosa. Então houve uma pausa de 10 minutos, durante a qual eu, a esta altura, em pleno domínio das minhas faculdades, observei todas as damas da família Brooknews pegarem seus lencinhos e limpar as lentes.
A dama mais velha balançava-se para lá e para cá, e as duas mais novas sussurravam. É chocante. Monsenhor Brocknews retornou o discurso. Tudo isso que lhes contei, eu soube de sua benfeitora, Mr. Reed, a senhora caridosa, bondosa e devota que adotou esta criança quando ela ficou órfã e a criou como sua própria filha. Essa bondade em pessoa, essa generosidade, a infeliz menina pagou com uma ingratidão tão tenebrosa, tão terrível, que ao fim a sua benfeitora foi obrigada a separá-la de seus próprios filhos, temerosa de que seu mau exemplo contaminasse a pureza de suas crianças. Ela veio para cá para ser curada, assim como os antigos judeus mandavam seus doentes para o turbulento poço de Betsaida. E vós, professoras e superintendentes, peço-vos que não permitam que as águas fiquem estagnadas em volta dela. Com esta sublime conclusão, Monsenhor Brocknews ajustou o botão da gola, sobretudo, e murmurou alguma coisa para sua família, que se levantou, fez uma reverência para Miss Temple, e então essas altas personagens saíram da sala em cortejo. Virando-se da porta, meu juiz disse: deixem que a menina fique mais meia hora nesse tamborete e não permita que ninguém fale com ela durante o resto deste dia. E ali estava eu, sentada no alto de um banco. Eu, que havia dito que não suportaria vergonha de ficar sobre meus próprios pés no meio da sala, com todos olhando, estava agora exposta à visão geral no alto de um pedestal de infâmia. O que eu senti então não há palavras que possam descrever, mas quando a emoção me dominou, paralisando minha respiração e contraindo minha garganta, uma menina veio e passou por mim. Ao passar, ela levantou os olhos. Que luz estranha brilhava neles. Que sensação extraordinária este raio de luz me trouxe. Como esse novo sentimento me deu forças para suportar. Foi como se um mártir, um herói, passasse por um escravo ou uma vítima e transmitisse sua força a ele. Dominei a euforia que me invadia por completo, levantei a cabeça e senti-me firme no banquinho. Ellen Burns perguntou qualquer coisa sobre seu trabalho a Miss Smith. Foi repreendida pela trivialidade da questão e sorriu para mim quando se afastou. Que sorriso! Recordo-o agora e sei que foi a emanação de uma grande inteligência, de uma verdadeira coragem. Iluminava seus traços marcantes, seu rosto fino, seus fundos olhos cinzentos como o reflexo da aura de um anjo. Ainda assim, naquele momento, Ellen Burns usava no braço a insígnia da desordeira. Apenas uma hora atrás, eu vira ser condenada por Mrs. Scatcherd a um jantar de pão e água no dia seguinte, porque mancharam um exercício ao copiá-lo. Assim é a imperfeita natureza humana. Borrões como esse existem no disco do planeta mais brilhante. Mas os olhos de pessoas como Mrs. Scatcherd só conseguem ver esses pequenos defeitos e são cegos ao brilho intenso do universo. É verdade o que ela está falando. O ser humano ele tem esse defeito de enxergar os pequeninos defeitos, assim, as anomalias, por dizer, em algo tão pequeno. Aí, como vamos dizer, a pessoa vê um lençol todo branco no varal, lavado, limpinho, bonito. Aí vê uma manchinha pequenininha, ela dá a atenção dela só para aquela manchinha. Olha para ver como que é, como ela diz aqui. Mrs. Scatcherd muitas pessoas, e como Mrs. Scatcherd, só conseguem ver esses pequenos defeitos e são cegos ao brilho intenso do universo. Tem pessoas que ela vê ali só aquele pequeno defeito. É como se uma pessoa varresse uma casa toda, fizesse um trabalho, deixasse tudo limpinho e ficasse só uma sujeirinha. Aí a pessoa não vê toda a limpeza da casa, ela presta atenção só naquela sujeirinha, só naquela coisinha insignificante. É como nós olhamos os nossos semelhantes, nós enxergamos os defeitos das pessoas.
por menores que eles sejam, às vezes, e não vemos as qualidades, que às vezes são muito mais abundantes. A meia hora passou e o relógio bateu às 5. A classe foi dispensada e todas se dirigiram ao refeitório para o chá. Aventurei-me a descer. Já estava bem escuro. Retirei-me para um canto e sentei no chão. O encantamento que me fizera suportar até agora começou a dissolver-se. Senti a reação e logo o pensar que tomou conta de mim era tão esmagador que me senti prostrada, o rosto colado ao chão. Então chorei. Ellen Burns não estava ali e ninguém me consolou. Deixada por minha conta, abandonei-me em minhas lágrimas. E minhas lágrimas lavaram o assoalho. Eu pretendia ser tão boa e fazer tanta coisa em Lowood, fazer muitas amigas, ganhar o respeito e a afeição de todas. Já tinha até feito progresso nesta manhã, havia conquistado o primeiro lugar da minha classe. Miss Miller havia me elogiado calorosamente. Miss Temple sorria com aprovação e prometeu ensinar-me a pintar e permitir que eu aprendesse francês, se eu continuasse melhorando nos próximos 2 meses. Estava sendo bem recebida por todos, era tratada como igual pelas meninas da minha idade e ninguém me incomodava. Agora jazia ali, esmagada e pisoteada por aquele homem, e quando poderia me reabilitar? Nunca pensei e desejei ardentemente que aquilo não tivesse acontecido. Monsenhor Brocknilson manchou minha honra, manchou a minha imagem perante todos. Enquanto pedia a Deus que me desse forças, talvez pela primeira vez, em palavras entrecortadas pelos soluços, alguém se aproximou. Olhei para cima e vi Ellen Burns de novo junto a mim. O fogo pálido apenas mostrou, atravessando a sala longa e vazia. Trouxe-me pão e café. Vamos, coma alguma coisa, Jane, ela disse. Mas eu os pus de lado. Na minha atual condição não consegui engolir nada. Ellen me olhou com surpresa. Eu não conseguia controlar minha agitação, embora me esforçasse, e continuava a chorar convulsivamente. Ellie sentou-se no chão ao meu lado, abraçou os joelhos com os braços e apoiou a cabeça neles. Permaneceu nessa posição silenciosa como um indiano. Fui a primeira a falar. Ellen, por que você fica com uma menina que todos julgam ser uma mentirosa leviana? Todos, Jane. Por quê? Há apenas 80 pessoas que ouviram você ser chamada assim, e o mundo contém centenas de milhões de pessoas. Que me importam esses milhões, Ellen? Só sei que as 80 com quem eu vivo me desprezam agora. Jane, você se engana. Provavelmente nenhuma das meninas despreze ou desgoste de você. Muitas, tenho certeza, devem sentir pena. Como podem sentir pena de mim depois do que o Monsenhor Brocknilson disse? Monsenhor Brocknilson não é uma pessoa boa. Você acha que as meninas, todas as meninas acreditam nele? Nós temos medo daquele homem. Ninguém leva muito a sério o que ele fala. Ele é cruel. Não se engane, Jane. As meninas não estão com raiva de você e não irão abandoná-la pelos cantos. Como disse, Brocknilson não é uma pessoa boa, nem um grande homem, por quem se sinta admiração. As pessoas não gostam muito dele por aqui, e ele nunca faz nada para ser bem-quisto. Se ele a tratasse como sua protegida, aí sim você encontraria inimigas ao seu redor, ocultas ou declaradas. Do jeito que estão as coisas, a maioria só não lhe oferece simpatia porque não ousa, estão com medo. As professoras e alunas talvez sejam um pouco reservadas com você por 1 ou 2 dias, mas os sentimentos amigáveis vão continuar nos seus corações. E se você continuar se comportando bem, esses sentimentos logo vão ressurgir, ainda mais fortes do que antes. Além disso, Jane. Ela fez uma pausa. Sim, Ellen, é verdade, disse, eu pondo a mão sobre ela. O que você disse é verdade? Ela esfregou meus dedos gentilmente para aquecê-los, então continuou. Mesmo que o mundo inteiro a odeie
e a julgue má, enquanto sua consciência estiver tranquila e isentá-la de culpa, você nunca ficará sem amigos, Jane. Não, sei que tenho razões para pensar bem de mim mesma, mas isso só não basta, Ellen. Se os outros não gostarem de mim, prefiro morrer a viver. Não consigo suportar a solidão ou o ódio dos demais, de todas as meninas e professoras. Veja o que acontece aqui. Para ganhar o seu afeto, ou de Miss Temple, ou de alguém a quem eu realmente estime, de bom grado, aceitaria que quebrasse o meu braço, ou deixaria que um touro me atacasse, ou ficaria atrás de um cavalo selvagem para que me jogasse as patas contra o meu peito. Silêncio, Jane. Você dá um valor excessivo ao amor dos seres humanos. Você é muito impulsiva, muito passional. Não se importe assim tanto com o que as pessoas pensem, falem ou deixem de pensar de você. Faça como eu. Seja você mesma, boa, justa, correta, digna e pronto. Assim você conquistará naturalmente a admiração de todos, eu lhe garanto. O ser soberano que a criou e lhe deu a vida, deu-lhe outros recursos além desse fraco eu, e os de criaturas fracas como você. Mas além deste universo e da raça humana existe um mundo invisível e um reino de espíritos. Esse mundo está ao nosso redor, está em toda parte, e esses espíritos estão aqui para nos observar, pois foram designados para nos proteger. Ah, que interessante. Eu escolhi esse livro aleatoriamente, essa autora aleatoriamente também. Ela já faleceu há muito tempo, né? E ela tem uns conceitos espíritas aqui, eu sou espírita, ela tem um tipo de pensar, um tipo de pensamento espírita. Que interessante. Eu nem sabia, porque eu não conhecia essa autora. Eu estava vendo livros do autor Walter Scott, autor que Júlio Verne gostava e tal. Eu ia baixar uns livros dele, aí eu vi essa autora lá, entre tantos outros autores lá que eles colocam no Google. Quando você põe um autor lá, aparece outros, assim, que de uma linha mais ou menos de literatura parecida com o autor que você colocou. Aí apareceu essa autora, eu baixei esse livro dela, e ela tem um pensamento totalmente espiritual, que interessantíssimo. Esse mundo, Jane, está ao nosso redor, está em toda parte, e esses espíritos estão aqui para nos observar, pois foram designados para nos proteger. E se estivermos morrendo em dor e vergonha, se o desprezo nos sufocar por todos os lados e o ódio nos esmagar, os anjos vêm às nossas torturas e reconhecem a nossa inocência se formos inocentes. Como eu sei que você é dessa acusação mentirosa que o Sr. Brooknews colheu de segunda mão de Mr. Reed e repetiu com tanta covardia e tanta pompa contra você. Eu vejo a sua natureza sincera nesses seus olhos brilhantes, Jane, e na sua fronte clara, e Deus espera apenas que nossa carne se separe do espírito para nos conceder a merecida recompensa. Porque então devemos nos sentir aterrados pelo sofrimento, quando a vida é tão curta, e um dia, logo, estaremos na grande morada, na glória. Fiquei em silêncio, ele conseguira me acalmar. Mas na tranquilidade que ela me transmitira, havia uma mistura de inexprimível tristeza. Tive uma impressão de desgosto enquanto ela falava, mas não sei dizer de onde vinha. E então, após ter falado, ela arquejou e tossiu uma tosse curta. Esqueci por um momento minhas tristezas para sentir uma vaga preocupação a seu respeito. E por falar nisso, aí, né, essa autora ela faleceu de tuberculose. Nessa época, foi por volta ali de 1850, se eu não me engano, não tenho certeza. Muitas pessoas faleceram de tuberculose. E ela coloca essa questão no livro, né? Descansei a cabeça no ombro de Ellen Burner. Coloquei meu braço em volta de sua cintura e repousamos em silêncio. Estávamos assim há pouco tempo quando outra pessoa se aproximou. As nuvens pesadas, varridas do céu pelo vento cortante,
descobriram a lua. Sua luz prateada, filtrando-se por uma janela próxima, brilhou em cheio sobre nós duas e a figura que se aproximara. Reconhecemos Miss Temple. Vim à sua procura, Jane Eyre, disse